Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você tem 7 minutos para Deus aí? Sim? Que bom! Então você vai ser muito abençoado aqui nesse vídeo, refletindo comigo, e é algo que vai mudar a tua vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você se enxerga? Você se acha ou se sente uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Como que nós vamos medir força e fraqueza? Do ponto de vista físico, né, força física, até conseguimos. Há como medir a força física. Mas e a força de caráter? Mas a força emocional? A força espiritual? Como se mede? Tem alguma tecnologia que possa medir isso? Então, fraqueza, força e fraqueza, né, são coisas subjetivas. Determinar se uma pessoa é forte ou fraca é um pouco difícil. Então, como você se enxerga, como você se considera? Uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Porque aí, leia aí, ó, o que eu quero deixar para você é o seguinte, ó, força e fraqueza são construções da alma. Então, a nossa alma, ela vai construir a força e a fraqueza. Então, tem pessoas que são extremamente frágeis, sensíveis, não suportam pressões da vida, não conseguem encarar um desafio, não conseguem vencer alguns processos da vida. E existem outras pessoas que estão sempre dispostas a superar os seus limites, a superar seus desafios, é ou não é? E aí eu quero trazer aqui um versículo bíblico, e esse versículo, né, é um versículo que foi muito usado aí num contexto muito ruim, né? O mandatário, o presidente do Brasil usou muito esse versículo numa época e de maneira muito ruim, tá? Mas eu quero trazê-lo aqui num contexto bom, tá? Que é esse versículo aqui, ó, que está aí na tua tela, Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, o que significa esse versículo? Ele está nos ensinando o seguinte, que a maneira como eu me posiciono diante das adversidades, diante dos problemas, diante das angústias, diante dos processos da vida, a maneira como eu me apresento, como eu me posiciono, como eu me enxergo, vai determinar se eu sou um vencedor ou um perdedor, se eu sou uma pessoa fraca ou forte. Por exemplo, olha como é que você vai compreender isso. Responde para mim. Quem era mais forte, mais habilitado, mais capacitado? Golias, o gigante filisteu, ou Davi, o jovem e inexperiente? Ora, não precisa pensar muito. A Bíblia vai trazer as características. A Bíblia vai dizer que Golias, ele era guerreiro desde a sua juventude, então ele não era mais nenhum jovem, já era um homem formado. Ele era gigante de quase 3 metros de altura. Ele tinha preparo bélico, preparo militar, ele sabia guerrear. Davi não tinha nem experiência de soldado. Mas você vê como Davi se posiciona diante de Golias? Do ponto de vista objetivo, Davi era menor, Davi era mais frágil, Davi era mais fraco mesmo, do ponto de vista objetivo. Só que como fraqueza e força são construções da alma, então você vai ver que Saul, o rei, não quis enfrentar Golias. Os irmãos de Davi mais velhos, que já serviu o exército há muito tempo, não quiseram enfrentar. O general do exército não quis enfrentar. Ninguém quis enfrentar Golias. Aí vem o Davi e fala, deixa que eu vou lá e resolvo a parada. Então, consegue entender que não tem muito a ver com o que você objetivamente é, mas a maneira como você enxerga, como você se sente. E Davi foi lá e resolveu a situação. Então o que nós vamos aprender é o seguinte, nos momentos difíceis, nos momentos problemáticos da vida, a maneira como eu me posiciono vai definir a minha força. Não é objetivamente quem eu sou, mas a maneira como eu me comporto diante das situações. Se eu me mostrar uma pessoa frágil, sensível, fraca, aí eu vou ser uma pessoa que vai estar sempre se vitimando, como as pessoas gostam de falar, vitimizando, e sempre dependendo da caridade, da piedade, da dó, de pena das pessoas, e ajuda de todo mundo, do governo, etc.
Agora, se eu me posiciono como uma pessoa forte e entendo que as dificuldades da vida estão aí para serem encaradas, enfrentadas e vencidas, então eu serei uma pessoa forte, apesar de, às vezes, os problemas serem muito maiores do que a minha capacidade. Então é a maneira como eu me apresento. Olha essa imagem aí na tua tela. O que você está vendo aí na tua tela? Você está vendo o quê? Um elefante? Ah, que mais? Um elefante amarrado a um banquinho de praça. E o que você acha? Você acha que um banquinho de praça segura esse elefante aí com essas não sei quantas toneladas? É óbvio que não, não é? Então por que alguém amarra um elefante no banquinho de praça? Pois é, assim é a nossa vida. Às vezes estamos como esse elefante. Nós temos um potencial enorme, mas estamos amarrados a um banquinho de praça. Por não saber a força que nós temos, a força interior que nos impulsiona e que nos leva a alcançar, a conquistar, a romper com os limites, a romper com as dificuldades, a romper com aquilo que nos prende. Sabe por que esse elefante está preso a esse banquinho? Sabe? Porque desde bebezinho ele foi adestrado. Quando ele era bebezinho, amarraram ele a algo que ele não tinha força para romper. E todas as vezes que ele tentou romper, ele não conseguiu romper. E ele cresceu tentando romper, e ele não conseguiu. Então, ele percebeu que por mais que ele se esforçasse, lutasse, fizesse força, ele não conseguiria, ou ele não conseguia romper. E ele cresceu, ganhou aí as suas toneladas, extremamente fortes, mas ele foi condicionado a entender que ele não pode romper com aquilo ao qual ele está preso, amarrado. E aí ele nem tenta, porque ele já entendeu que ele não pode, que ele não consegue. Assim são muitas pessoas que ao longo da vida desistiram, tiveram dificuldade, não se aperfeiçoaram, porque o elefante bebezinho não tinha força, mas à medida que ele foi ganhando peso, músculo, força, ele conseguia romper. O problema é que nós não ganhamos força, peso, bagagem, estrutura emocional, intelectual, não nos preparamos. E aí não temos capacidade, às vezes, para romper. Mas procure que você vai encontrar em você a força que vai te fazer romper com esses limites. Você acha que Deus se agrada de olhar para nós, para o ser humano, e ver o ser humano se diminuindo? Dizendo que não pode nada, que não consegue nada, que não vence, que não vai vencer, que nasceu para ser um fracassado, que vai ser um fracassado a vida inteira? Não, Deus não se agrada disso, querido. Deus não se agrada disso, tá? Se você é uma pessoa que crê em Deus, confia nele, principalmente se a tua vida pertence ao Senhor, é hora de você romper com isso, tá? Isso é algo que o diabo coloca no teu coração para te fazer uma pessoa derrotada. Como Jesus, o Jesus glorificado, como Jesus diz lá em Apocalipse para as igrejas, nas cartas às igrejas do Apocalipse, ao que vencer, acontecerá tal coisa. Ao que vencer, receberá tal coisa. É ao que vencer, tá? Então, assim, lute e vença e rompa, porque você, às vezes, é esse elefante enorme, forte, preso por uma fina corda a um banquinho de praça. Que tal romper, tá? Se te mostrares fraco, frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Não importa objetivamente se você é fraco ou forte, como foi o caso aí do elefante. O que importa é aqui, tá? Como você se percebe, como você se enxerga. Então é momento de você começar a lutar e a vencer e a romper com as fraquezas, tá? A vida está aí para ser desafiada, para ser vencida, as dificuldades da vida, não é? Então faça isso, buscando sempre a bênção de Deus para a tua vida, em o nome de Jesus, tá? Deus te abençoe em o nome de Jesus. Se você não for inscrito no nosso canal, clica aí, ó, inscrever-se. Pronto, já está inscrito, tá? Se você não curtiu o vídeo, gente, vamos ajudar o canal, né? Clica aí, ó, curtir, né, ou like, né? Clica aí nesse sinalzinho de positivo aí. Você vai ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Você vai ajudar o nosso canal a crescer, tá? E eu te agradeço, tá? Deus te abençoe em o nome de Jesus.